Olá, tudo bem? Hoje nós queremos comentar uma aula muito importante que teve na última noite, que foi uma aula genial pela a Escola de Samba Paraíso do Tuiuti. Essa escola de samba, na Marquesa Sapucaí, no Rio de Janeiro, fez uma das aulas mais brilhantes de história que eu já vi. Tá? E esta aula ela vai falar sobre a história do Brasil, especificamente a história da escravidão. E foi simplesmente uma aula de tamanha genialidade. Com certeza nós temos que enquadrar ela na oitava maravilha do mundo, sem dúvida nenhuma. Por quê? Eles vão pegar uma questão cronológica desde os seus primórdios da escravidão, quando o povo negro chega no Brasil, quando eles são supostamente libertos, onde na verdade com a sua liberdade, quando eles ganham, né, eles vão enfrentar dificuldades ainda maior, porque para eles nada lhe foi dado, nada lhe foi dado. Não foi dado terra como foi dado para os imigrantes, não foi dado instrumentos, sementes para que eles pudessem plantar ou fazerem algo nos primeiros momentos. Moradia, obviamente, que nem pensar. Bom, este povo negro teve que subir o morro, né, e teve que se virar do jeito que eles poderiam, certo? Então, assim, a história do Brasil foi extremamente desfavorável para o povo negro, mas chama a atenção de uma questão que ela é importante. A matriz da riqueza do Brasil, produzido por uma mão de obra, foi do povo negro. Porque nos mais de 300 anos de escravidão que nós tivemos, gente, mais de 300 anos, foi produzido a base da riqueza que nós temos no Brasil do povo negro, que não se foi nem reconhecido quando eles foram libertos, simplesmente foram jogados à própria sorte. E bom, a escola de samba simplesmente ela vai retratar todo esse sofrimento e essa dificuldade que o povo negro teve, certo? Mas bom, continuando nessa ideia da genialidade, que eu continuo ainda impressionado com esta aula de história que eu tive o privilégio de assistir, bom, eles vão vir e vão chegar até o presente, e no presente eles vão fazer uma crítica social extremamente relevante, que é o tempo presente que nós estamos vivendo. Isto é, eles pegaram a história do Brasil toda, trouxeram até o presente, e aqui eles vão dizer qual a situação que nós estamos vivendo ainda. Pois bem, eles vão mostrar algumas questões que elas são bem relevantes, né? A primeira, elas vão satirizar o presidente vampiro, que na verdade é a melhor forma que ele pode ser satirizado hoje, é um presidente vampiro, não há dúvida nenhuma disso, né? Vamos fazer uma crítica absurda, imoral e a pouca vergonha da reforma trabalhista que foi feita pelo governo Temer. Tá? E aí, as suas alas que vão trazer estas imagens geniais e lindas que vão mostrar para o mundo todo o que aconteceu. Pois bem, e finalizando uma das alas importantíssimas que teve, né, e na época quando aconteceu nós ficamos horrorizados com isso, que foi as manifestações que teve em 2015. Bom, essas manifestações elas vão ser tão grotescas, mesmo que tenha juntado milhões de pessoas pelo país inteiro, certo? Qual é as bizarrices que a gente viu? Primeiro, manifestante usando camiseta amarela da CBF. A CBF é a instituição mais corrupta que tem no Brasil. Se não for a mais, está ali entre a segunda, terceira, quarta. Mas enfim, uma das mais corruptas do país, e as pessoas botavam camiseta da CBF para representar o Brasil nas manifestações em 2015. Uma questão completamente bizarra isso, escandalosa.
Uma outra questão que chama a atenção nas manifestações de 2015 e representado onde a escola de samba vai representar ela, vai ser a questão dos paneleiros, isto é, eles batendo panela para representar a situação precária que, segundo eles, o Brasil estava vivendo naquele período. Mas, bom, só para que a gente tenha uma situação agora, explicar uma questão assim do ponto de vista histórico e simbólico, é o seguinte: quem bate panela, isso é um gesto simbólico de quem passa fome. Bater panela significa que as panelas estão vazias em casa, isto é, tu só bate uma panela vazia, tu não bate uma panela cheia. Então, a classe média que foi para as ruas se manifestar batendo panela, isto é completamente ridículo, patético, completamente ridículo isso. Os adjetivos poderiam ser muitos, porque tamanha é a bizarrice que eles fizeram em 2015. E bom, então assim, o que vai acontecer? A escola de samba vai conseguir sintetizar tudo isso num grande desfile, esplendor, com as suas alas representando a história do Brasil passado e o Brasil presente. E bom, e sem dúvida nenhuma, eu espero que essa escola seja nota 10, porque ter a coragem de fazer uma crítica social num momento tão difícil que nós estamos vivendo, tem que ser aplaudido essa escola de samba, os seus componentes e todo o seu grupo lá que está. Parabéns a todos, vocês merecem, fizeram um grande desfile, certo? E, bom, só para a gente não esquecer, né? Quando a escola estava desfilando, é patético observar e escutar os comentaristas da Rede Globo que tinham dificuldade de comentar o que era aquele samba enredo. E quando chegou nos paneleiros, nos camisetas da CBF, quando chegou no presidente vampiro, eles ficaram mudo, calado e não puderam fazer absolutamente nada, porque a Globo fez parte do golpe, certo? E agora, olha o vídeo até o final, que eu consegui resgatar imagem de época inédita de 2015, com os paneleiros, camiseta da CBF, eles fazendo manifestação por todo o Brasil. Curtam essas imagens aí, que é hilário, é comédia da Globo, certo? Até o próximo vídeo. Eu vim dizer que nós queremos um Brasil melhor, um governo bom, um governo correto, um governo sério. O caminho para isso é governar bem, né? Ter uma Câmara Federal que trabalhe bem, um Senado e o Executivo que faça a sua missão. Dilma, você não tá vendo o povo? Fora, Dilma! Tá esperando o quê, caramba? Estão acabando com o nosso Brasil. A gente não votou nela, né? Mas até a classe mais simples, apesar dela falar que isso é coisa de elite, né? Isso aqui, tá todo mundo revoltado. Eu tenho funcionários meus que estão aqui hoje. Ela tem que sair fora e tomar vergonha na cara. Por quê? Quando ela fica doente, ela só vai pro Sírio Libanês. E se ela